avançar ao mistério da palavra. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler do verso 36 ao 38. Lucas, um homem importantíssimo no ministério de Jesus e não só. Eu não sei vocês, mas eu estou com calor. Então diz assim no Evangelho, Lucas capítulo 5, verso 36, diz assim o Senhor: E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, e de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Verso 38. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Senhor Espírito Santo, entregamos esta palavra nas tuas mãos, entregamos esta ministração que é tua, não é minha. Peço que possas abrir os nossos ouvidos espirituais, que possas trazer-nos entendimento da tua palavra, que possas preparar o nosso coração como uma terra fértil, Senhor. Não somente para que esta semente que tu vais lançar possa germinar, mas acima de tudo para que tu possas fazer uma revolução interna em cada um de nós nesta manhã. Que possas retirar desta terra fértil aquilo que a pode tornar infértil. Senhor, se há abrolhos na nossa terra fértil, se há espinhos na nossa terra fértil que impedem que essa tua palavra possa entrar, tu possas, através do teu Espírito Santo, retirar agora, para estarmos prontos, atentos, com ousadia, prontos para ser ministrados pela tua palavra. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Esta pequena passagem, na realidade, são duas parábolas. Não é uma só, são duas. O Senhor acabou por usar duas parábolas. E porquê é que o Senhor Jesus fala em parábolas? Porque falando por parábolas é uma ilustração que torna mais fácil, com exemplos do dia-a-dia, não só eles perceberem, até nós também percebermos. Então o Senhor Jesus, quando fala por parábolas, traz-nos uma ilustração de algo natural para Ele depois levar ao ponto espiritual que Ele quer. Muitas vezes, quem ouvia as parábolas não entendia, até os próprios discípulos, tanto que às vezes Jesus tinha que ter ali uma aula especial com eles e dizer: não, o que eu quis dizer foi isto, isto e isto. Isto mostra-nos o quê? Mostra-nos que nós próprios hoje, que temos o Espírito Santo em nós, que nos permite ter alguma revelação e perceber as coisas, às vezes também não percebemos. É errado? Não. Às vezes a nossa mente voa para outras coisas. Às vezes temos preocupações, sei lá, sejam financeiras, sejam de família, sejam o que quer que seja. E essas preocupações impedem-nos de estar completamente concentrados naquilo que Deus tem para nós. Por isso é importante nós revermos, nós lermos, nós estudarmos. Por isso, nós temos um canal no YouTube onde estão lá todas as ministrações, todas as palavras que nós ministramos desde o dia que a Arca abriu, no dia 1 de novembro de 2020. Só não estão 2 ou 3, que foi porque a gravação correu mal e não tinha condições mínimas de som, de audibilidade nem de visibilidade. Perguntam. Vocês podem perguntar: mas pastor, para que é que vocês têm um canal? Não. Para que é que a gente tem um canal de YouTube? Para ganharmos muita gente? Não. Para que a palavra de Deus possa chegar a muita gente. Vocês talvez não saibam, mas há do Brasil para Portugal são 3 horas de diferença. Acho que são 3 agora, não é? Sim, 3 horas de diferença. 2 no inverno, não sei. Ou 2 ou 3 ainda. No verão é que são 3, agora acho que são 2. Mas há alguém que no verão, quando aqui são 10h30, liga o seu telefone lá às 7h30 da manhã para nos assistir via Zoom. Vocês podem dizer: mas vale a pena? Claro que vale. Se alguém se levanta às 7h30 para ver o que nós temos a falar aqui às 10h30, vale a pena tudo o que a gente faz. Isto para dizer o quê? Se às vezes a gente não consegue entender alguma coisa na palavra que é transmitida, normalmente à segunda-feira ou ao domingo à noite já está lá a palavra colocada no canal do YouTube. Para quê? Para nós podermos rever, para podermos ouvir. Vocês sabem que nós, fazendo aqui um parênteses, as aulas que nós temos aqui, alunos e alunas, uns que já fizeram, outros que ainda estão a fazer vários módulos, as nossas aulas da escola ministerial são feitas online. Porquê? Porque a pandemia não trouxe só coisas más.
A pandemia permitiu-nos perceber que se pode fazer algumas coisas na igreja sem ser presencial, que facilita a vida de toda a gente. Quem tem filhos tinha que ouvir com os filhos como eu vinha com os meus, antigamente para as aulas, sem jantar, sem não sei o quê. Então a gente pode estar no cantinho da nossa casa, assistir a uma aula, com os filhos jantados, a gente faz uma pausa, põe-os na cama, faz qualquer coisa. É ou não é, Mila? É ou não é? A gente consegue gerir isso tudo. E mais, e nós gravamos a aula para quê? Para que durante a semana, dúvidas que a gente tenha, a gente possa ir lá ver. Então a tecnologia é algo bom, que nos aproxima de Deus. Quando nós damos mau uso à tecnologia, obviamente nos afasta. Mas não é isso. Isto para dizer o quê? Se há alguma coisa que não ficou bem entendida, a gente tem a vida toda para ir lá ao YouTube e rever. Amém? Mas voltando aqui, eu tenho a certeza absoluta que se no tempo de Jesus houvesse YouTube, ele gravava as parábolas dele no YouTube. Tenho a certeza. Para que os outros, quando ele estava na Galileia, os que estão em Nazaré puderem ouvir, os que estão em Jerusalém poderem ver e ouvir. Tenho a certeza absoluta. E hoje nós tínhamos os milagres de Jesus gravados. Vejam como era. Ia ser uma coisa poderosa. Hoje temos a Bíblia. Faz esse papel, porque a Bíblia tem ainda mais vida do que o YouTube. Mas então, voltando aqui a estas duas parábolas, Jesus não está a falar nem de costura, nem de produção de vinho. Quando dá uma parábola sobre um remendo e uma parábola sobre a produção, colocar o vinho novo em odres velhos. Jesus está a trazer entendimento sobre algo que é muito importante. Se a gente andar para trás nos versículos anteriores, havia uma discussão sobre os fariseus e os escribas, sobre o jejum que os discípulos de Jesus faziam. Sabem que o ser humano tenta sempre colocar uma religiosidade naquilo que não tem nada de religiosidade. E nós não somos muito diferentes, porque somos homens e mulheres, amém? Nós, muitas vezes, temos tendência de olhar para o comportamento do irmão e dizer ele não devia fazer aquilo. E não temos tendência a olhar para nós, que é muito mais fácil olhar para o outro que olhar para nós. E eles, naquela altura, também estavam a pôr em causa o jejum que os discípulos de Jesus faziam, porque não era de acordo com as regrinhas que eles tinham escritos, a regrinha que nos impedia de sair aqui para ir abraçar alguém, por exemplo. Se Jesus estivesse aqui, tinha saído abraçar toda a gente. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. E nós não podemos ficar presos, às vezes, a liturgias religiosas que alguém já faz há 500 anos, ou há 600 anos, ou há 1000 anos. Não interessa-me, sim, os princípios que Jesus fez há 2000 anos atrás. Isso é que é relevante para nós. Então, Jesus conta estas duas parábolas que querem dizer praticamente o mesmo, mas Jesus conta isto em duas. Porquê? Porque na primeira, Jesus quer que o povo entenda, assimile o que ele está a querer dizer, para que depois, na segunda, fique mais claro. E a segunda já tem uma componente mais espiritual, mais profunda, mais profética, até podemos dizer assim, e o povo possa entender. Nós precisamos de entender a temática de coisas velhas sobre coisas novas, ou a problemática de coisas novas sobre coisas velhas, porque isso pode mudar tudo na nossa vida quando nós entendermos o que é colocar uma coisa nova numa coisa velha. E isso o Senhor quer nos mostrar profeticamente. Quando o Senhor Jesus, aqui no verso, deixa-me voltar aqui, 36, diz que ninguém coloca um pedaço de roupa nova em roupa velha, quando Jesus diz ninguém, Jesus não está a querer dizer isto de uma forma que não há ninguém no mundo que o faça. Não. O que Jesus está a dizer com isto é, não faz sentido nenhum. Okay? Quando aqui na tradução se diz ninguém, quer dizer, não tem lógica. Não é de bom senso eu colocar um remendo novo numa roupa nova. Porquê? Quem sabe alguma coisa de costura, que não é bem o meu caso, embora saiba cozer, amém? Sei cozer. Já cozi muitas vezes, mas não é isso. Mas todos nós conseguimos perceber, sem termos um mestrado em costura, todos nós conseguimos perceber, mesmo sem percebermos muito disto, que se eu coloco um pedaço de roupa nova sobre um pedaço de roupa que está usada, desgastada pela lavagem, pelo uso, por tudo o que seja, o remendo não vai ter sucesso. Aquilo vai, como se diz, esgaçar, não é? Acaba por abrir, não é? E o que é que nós fazemos? Ficamos tristes, ficamos frustrados. E a culpa foi de quem? Foi minha. Quem é que mandou pôr um remendo de roupa nova, tem uma textura completamente diferente, uma textura boa, numa roupa velha? Agora, pensa assim. Jesus falou isto para nós? Falou, mas falou num contexto social. Nós, quando lemos a Bíblia, temos que olhar sempre para o contexto social e cultural, não só a parte espiritual, claro, em que alguma coisa é falada, em que uma parábola é falada. E a gente não se pode esquecer que não havia Primark naquela altura. Nem Zaras, não havia nada disso. Então,
Antigamente tinha que se poupar a roupa. E as pessoas, não é como hoje, a gente hoje rompe uma meia ou uma camisa, deita fora e não para duas vezes para pensar, porque é mais barato, se calhar, ir a essa loja, que eu não quero fazer publicidade, comprar, do que ir comprar quem não tem agulha, linha, não sei o que, e ter o trabalho, porque o tempo é dinheiro, amém? Então, hoje em dia nós fazemos de uma forma diferente. Naquela altura, eles tentavam guardar, tentavam preservar. Mas o que o Senhor Jesus está a dizer aqui é que eu não coloco um pedaço de roupa nova. Eu não vou, principalmente, não vou pegar num tecido que eu tenho novo, estragá-lo, para recortar um pedacinho desse tecido e colocar na roupa velha. O que Jesus está a dizer aqui com esta parábola é, não, esquece a roupa velha. Se tens um remendo igual que possas colocar, faz. Se tens algo novo para ir remendar o que é velho, não faças. O que Jesus está a dizer é isso. Algo novo, a gente não faz. Se a roupa velha está tão desgastada que já não está em condições, se nós conseguimos avaliar que a roupa não está em condições e que se iria rasgar, é tempo de fazer o quê? Pegar na roupa, deitar fora, ou dar a alguém que precise e que ainda consiga utilizar, e nós fazermos o quê? Colocarmos uma roupa nova. Isto é o que o Senhor Jesus está a falar, de uma forma natural. O que Jesus está a dizer aqui de uma forma natural é isto. E como é que nós aplicamos isto espiritualmente? É que se eu mantenho a minha vida como uma vida velha e não a vida nova que Deus tem para mim, se eu vou ouvindo coisas de Deus, se eu vou aproveitando coisinhas de Deus na minha vida, eu estou a fazer o quê? Eu estou a colocar remendos novos numa vida velha e que já está desgastada. E tal como a roupa, vai acontecer o quê? Eu vou rebentar pelas costuras. E nós às vezes entramos em situações e circunstâncias de desgaste, de burnout, como agora se diz, de esgotamentos. Porquê? Porque queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida, mas não queremos mudar a nossa vida. Então vamos pondo uns remendos. Ao domingo Deus vai-nos pondo um remendo, no dia que eu venho à oração Deus põe-me outro remendo, e eu vou vivendo de remendo em remendo. E o que acontece o quê? Tal como a roupa velha, a roupa vai rebentar pelas costuras, porque o remendo é de grande qualidade. As coisas que Deus traz para nós é de grande qualidade. E nós não temos essa condição. A nossa textura está fraca porque estamos desgastados, estamos cansados, estamos desiludidos e muitas vezes passamos a vida toda de crentes, em vez de viver com uma roupa nova, a viver remendados. Sabe que o Senhor Jesus nos diz aqui, na sua palavra, que Ele nos troca as nossas vestes de pano de saco e cinza por vestes de alegria? O Senhor Jesus, nesta parábola, está a pegar naquilo que Deus tinha dito no Antigo Testamento e a dizer assim: se estás cansado, se estás desiludido, se estás prestes a desistir, não fiques com os meus remendos, não fiques com as minhas promessas. Muda de vida, entra de cabeça na vida que eu tenho para ti. Porque quando fizeres isso, o cansaço, a confusão, o esgotamento, aos poucos vão desaparecendo, porque o meu jugo é suave e leve. É isto que o Senhor Jesus nos diz quando está aqui. E o Evangelho não é uma proposta para nós remendarmos a nossa vida. O Evangelho de Jesus é uma proposta de transformação de vida. O Evangelho de Jesus não é para eu, esta semana ponho o remendo A, na semana seguinte ponho o remendo B e qualquer dia parece aqueles espantalhos, né, que a gente vê nos desenhos animados, cheios de remendos. Não, porque isso nunca vai correr bem, porque eu vou ficar mal, eu vou ficar desgastado e nada vai funcionar bem. E muitas vezes nós, por falta de um posicionamento, porque nós temos sempre que nos posicionar, fica mais fácil pôr um remendozinho todas as semanas ou todos os dias do que dizer assim: não, isto não está bem. Eu tenho que mudar alguma coisa drasticamente. A minha vida tem que ser mudada para eu não viver mais de uma vida remendada. Porque o que o Senhor nos está a dizer aqui, a proposta que Deus tem para ti e para mim hoje é: deita fora a tua vida velha e vem viver uma vida nova comigo. É isto que Jesus está a dizer. Jesus não está a perguntar se eu fiz coisas erradas, se eu fiz coisas boas, se eu sou lindo, maravilhoso. Jesus não está a dizer nada disso. Está a dizer: deita fora. Não serve. Estás bem? Não. Então deita fora e vem viver algo novo comigo, onde podes experimentar coisas que nunca experimentaste. Isto obriga-nos a quê?
a uma tomada de posição, obriga-nos a uma decisão, obriga-nos a uma mudança e obriga-nos a muita coragem. Porquê? Porque nós, às vezes, como seres humanos que somos, e nós todos temos as nossas idiosincrasias, por assim dizer, o que é que nós fazemos muitas vezes? Preferimos continuar a lidar com um problema que está ali, mas que a gente tenta não lhe mexer muito, que até há aquele ditado que diz para a gente não cutucar o bicho que deu. E a gente prefere fazer isso, naturalmente falando, do que tomar uma posição e fazer diferente. Na história contemporânea, a história universal contemporânea, diz-nos que quando foi a invasão, e há filmes que retratam isso, a invasão dos aliados na Normandia, não é? Eles entraram pela França para nos resgatar dos nazis. O que a história nos diz é que eles vinham barcos com centenas de homens e eles nem chegavam a pisar, a maioria deles, a terra. Ou seja, os barcos ficavam a uma certa distância, eles saltavam para a água, tipo com água mais ou menos pela zona do peito, corriam com a arma, só que aquilo era tiro ao boneco, como se fosse a Feira Popular. A malta nova não sabe o que é a Feira Popular, os que são mais antigos sabem o que era a Feira Popular. Não sabem o que perdem, é a vida, não se pode ter tudo. Nós tivemos. Então, aquilo era tiro ao boneco. Porquê? Porque os nazis estavam lá a metros de distância, entrincheiradozinhos, e aquilo, eles diziam assim, vais àquele, o da direita, o da esquerda. Eles caíam que nem tordos. Porquê? Porque estavam a ser alvo. Mas a Normandia foi avançada por eles e foi tomada de assalto. Porquê? Porque houve gente que dominou o medo. Agora pensa, imagina tu num barco a ver os teus camaradas de armas nos barcos assim todos a morrerem. A vontade que dá é o quê? Voltar para trás. Mas a gente não pode voltar para trás com Jesus. E eles também não voltaram para trás. Eles avançaram. E porque eles avançaram, hoje temos liberdade e estamos aqui a falar. Não fomos conquistados todos pelos nazis. Portanto, o mundo está à espera que nós tenhamos essa mudança de posicionamento para que a liberdade que nós hoje já temos, outros possam ter. E é isso que Jesus está aqui a dizer, para nós não vivermos de remendo, porque senão nós, em vez de experimentarmos o renovo de Deus, experimentamos o remendo de Deus, que é um paliativo. É como se eu, em vez de tratar um problema físico que eu tenho, eu vou pondo pequeninas compressas para me aliviar a dor, em vez de fazer o que eu tenho que fazer. E às vezes eu tenho mesmo que fazer e aquilo vai-me doer. Vai. Mas vai mudar completamente. Com Jesus, às vezes, dói um pouquinho no início, mas só dói na nossa alma. E depois Jesus faz o resto. E isto é importante porque esta geração em que nós vivemos é uma geração em que se habitua a viver da forma que quer e acha que o que a Bíblia diz não é para levar a sério. E muitas vezes nós não conseguimos deixar para trás essas coisas erradas que nós tínhamos no nosso passado e vamos fazendo o que não devemos. E, na realidade, o que deve ser formado na nossa vida não é a minha vontade, mas é a essência de Jesus. Quando a essência de Jesus faz parte da minha vida, não é um remendo aqui e um remendo ali. Eu sou uma pessoa que tem muito mais de Jesus em mim do que de mim. Nós somos perfeitos? Não. É possível atingir a estatura do varão perfeito que é Jesus? É, porque a Bíblia nos diz que nós podemos avançar de glória em glória até chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Temos que fazer o quê? Avançar de glória em glória, não é de remendo em remendo. Então nós temos que diariamente ver o que é que na nossa vida ainda não está bem, para podermos fazer esse avanço e deixarmos os remendos de lado. E termos a transparência de ir ao Senhor Jesus e dizer assim, faz, muda. Mas temos que ser coerentes também, porque às vezes, deixem-me dar-vos um exemplo, todos nós, não vou dar um exemplo. Alguém pode achar que estou a falar alguma coisa para alguém e a gente tem que ter algum cuidado. Quantas vezes nós temos um problema e pedimos ao Senhor Espírito Santo para nos vir ajudar nesse problema? Mas o problema do lado, a gente já não fala porque a gente não quer. Porque a gente tem medo, ou porque a gente tem vergonha, ou porque a gente não sabe o que é que há de fazer depois. Então, nós damos autorização ao Espírito Santo para nos tratar numa área, mas não damos em relação à outra. É como se eu fosse ao médico com um problema nos ouvidos e um problema na garganta e eu digo, não, nos ouvidos o doutor pode mexer, na garganta não, que eu tenho medo de abrir a boca. Então pronto, ele vai-me tratar os ouvidos, trata-me a otite, mas aqui a gargantinha vai continuar inflamada e eu vou ficar mal. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo completo. Ou nós confiamos nele, ou nós não confiamos. Sabem, muitas vezes qual é o problema de nós decidirmos deitar fora a nossa vida velha?
é que nós temos um armário em casa, um guarda-fato, um guarda-roupa, como quiser, cheio de roupa remendada, e nós gostamos daquela roupa. Temos saudades do tempo em que vestíamos aquela roupa. Temos saudades de algumas coisas, ainda nos lembramos, antes. E enquanto isso existir, enquanto o Egito ainda fizer parte do meu coração, eu não sou capaz de trocar a roupa. E o que Jesus nos está a dizer é que eu tenho que trocar o guarda-roupa todo, deitar fora toda essa roupa que está remendada, para ter essa roupa nova com Jesus. Porque eu não posso ser essa pessoa. E às vezes nós ainda fazemos uma coisa que é, mas isto faz parte da minha essência. Esta forma de ser é a minha essência. Este comportamento é a minha essência. Este remendo já é a minha imagem de marca. A minha imagem de marca tem que ser Jesus. Os outros têm que ver Jesus em mim. Porque senão, deixa-me dizer-vos uma coisa, se a imagem de marca que eu tenho e que nós temos não é Jesus, se não é a essência de Jesus, nós estamos muito convencidos que somos alguém importante. E nós não somos ninguém minimamente importante. E temos que deixar de vez de usar estes remendos. Então, o que Jesus nos está a dizer com esta primeira parábola, e eu vou chegar à segunda, o que Jesus nos está a dizer com esta primeira parábola é que nós temos que fazer ajustes na nossa vida, não é remendos, é ajustes para que o novo do Senhor possa vir sobre nós. Porque a partir daí, quando eu entendo o que são estes ajustes, eu posso entender profeticamente o que é que Jesus diz a partir do verso 37, quando fala do vinho novo, do odre velho. Que é a parte espiritual, digamos assim, que o Senhor tem para nós. Então, mais uma vez, tal como na primeira parábola, quando Jesus diz aqui no verso 37 que ninguém coloca vinho novo em odre velho, Jesus não está a dizer que não há quem faça, ok? Jesus está a dizer, não é de bom senso fazer isso, não tem lógica nenhuma. Deixa-me dar-te um exemplo. Nenhum de nós se senta sem ter uma cadeira para sentar, é ou não é? Mas podemos sentar atirando para o chão. Mas não tem bom senso nenhum. Mas se alguém quiser, a gente na nossa casa, temos a cadeirinha, sentamos-nos para jantar, tiramos a cadeira e sentamos para o chão. Capaz da bacia não gostar muito disso daqui a algum tempo. Tem que levar um grande remendo mesmo. Mas, portanto, o que Jesus está a dizer é, não faz sentido nenhum fazer isto. E porquê que Jesus está a dizer isto? O que é o vinho novo? Sem entrar aqui em questões teológicas sobre o vinho novo é aquilo que todos nós chamamos normalmente hoje em dia do mosto. O vinho, não sei se alguém já fez vindima, eu já fiz muitas, apanha-se as uvas, aquilo antigamente era pisado ou triturado ou não sei o quê. Quando isso acontece, esse vinho que sai dali é o que se chama mosto. É o que aqui na Bíblia se chama de vinho novo. É um vinho que ainda não fermentou, ainda não tem álcool, pode-se beber tranquilamente daí a umas horas. Já não é positivo, que as pessoas não sentem o álcool e ficam completamente embriagados e podem ficar muito a mal. Aliás, os próprios vapores que liberta, há quem morra por causa disso, porque está fechado numa cave com o vinho a fermentar, pelos vapores que isso liberta. Mas isto é o que aqui na Bíblia se chama de vinho novo. E o que é um odre? Caso não tenho aqui nenhum. Um odre é uma espécie de cantil. Quem já viu filmes, sei lá, desde o Rubim dos Bosques até aqueles filmes mais antigos da Idade Média, sabe o que é um odre. Um odre é uma peça feita em couro, a partir de couro de animal, que era cozido, era lavado e tinha uma abertura, tal como se fosse um cantil. Imaginem, um cantil tinha uma aberturazinha. O odre não era só usado para o vinho, o odre, quando é pequeno, era usado também no dia-a-dia, era assim que se armazenava água para andarem no deserto e não morrer. O odre do vinho era um odre maior, ou seja, não era um barril, mas não era um odre de 1 litro para trazer à cintura. Era uma coisa grande, assim maiorzinha. Então, porquê é que não se deveria, porquê é que não é de bom senso colocar vinho novo num odre velho, usado? Estamos a falar ainda naturalmente. Porque, como eu falei, o vinho, depois de umas horas, começa a fermentar até que vai chegar ao vinho com teor alcoólico, que nós conhecemos hoje, o vinho normal que se compra engarrafado. E a pressão que era gerada dentro do odre, os gases que se libertavam por causa da fermentação, se o odre fosse feito de um couro já usado, já velho, já ressequido, o que é que acontecia? O odre rompia, rasgava. E além de se perder o vinho, que era valioso, porque antigamente vivia-se na agricultura, vinho, azeite, tudo isso era importante, são formas de sobrevivência. Além de se perder isso, perdia-se o odre, claro. E estamos a falar não perder 1 litro de vinho, mas se calhar perder 30, 40, 50 litros de vinho, que era algo que
valia muito dinheiro. Então, o que Jesus nos está a dizer naturalmente tem uma visão profética. O que Jesus nos está a dizer profeticamente com isto é que a obra de Deus não pode ser realizada naquela vida velha que foi remendada na parábola anterior. Eu tenho mesmo que me posicionar e dizer, eu quero algo novo na minha vida. E nós não podemos esperar que Deus faça coisas novas na nossa vida se a nossa vida não é mudada para estar ajustada ao novo de Deus. Senão, eu estou a dizer o quê? Como falei há pouquinho do remendo. Um remendo, uma estrutura diferente, uma textura diferente, vai esgaçar a roupa. Eu não vou aguentar o novo de Deus na minha vida e vou ficar o quê? Vou ficar frustrado. E depois vou ficar mais frustrado ainda porque vou comparar a minha caminhada espiritual com a do irmão que se senta ao meu lado, com a irmã que se senta à minha frente, e eu vou questionar isso perante Deus e vou dizer, Deus, mas porquê é que eu estou assim? Porquê? E a resposta é simples. Porque eu não me posicionei, porque eu ainda sou o odre velho. E Deus, para preservar a minha vida, não pode fazer aquilo que está a fazer no irmão que está ao meu lado, porque decidiu despojar-se da sua vida velha. Porque se eu coloco vinho novo num odre velho, é uma questão de tempo até que o odre se rompa. Vai-se rasgar. Jesus diz isto porque era algo que o povo entendia. Todos sabiam pela experiência deles que quando produziam vinho não podiam pôr num odre velho. Portanto, Jesus está a falar de algo que eles naturalmente entendem para depois cada um poder perceber espiritualmente aquilo que Jesus está a fazer. Mas no verso 38 diz uma coisa muito importante. É que se eu colocar o vinho novo num odre novo, além de não se romper, os dois vão se conservar. E aqui está o segredo do que Deus tem para nós, que é não só eu aprender na primeira parábola que eu tenho que trocar o que é velho para o que é novo, não só aprender que eu tenho que me posicionar, mas aprender que quando eu estou pronto para que Deus mande esse vinho novo sobre a minha vida, eu agora tenho que fazer o quê? Tenho que o conservar em mim. Portanto, nós vimos aqui, primeira parábola, o que é velho, nós temos que deitar fora. Agora, não cheguem a casa, não vão ao guarda-fato e não digam assim, o pastor diz que eu vou à Primark comprar roupas novas, toca a deitar tudo fora. Não é isso. Isso foi um exemplo que eu dei. Não deitem roupas fora. Não. Poupem as roupas, que a vida está muito difícil. Nada disso. Agora, se vocês chegarem a casa, olharem para o guarda-fato e disserem assim, eu estou mais velho que aquela roupa, já valeu a pena a pregação. Eu tenho que mudar. Não estou a falar velho de idade. Se há alguém aqui que não tem problemas de idade, sou eu, cara. Se calhar, não sei se sou o mais velho aqui, mas devo andar muito próximo disso. Não tem a ver com isso, tem a ver com a minha vida velha. E é isso que o Senhor nos está a dizer. Então nós aprendemos na primeira parábola que eu devo deitar fora o que é velho, e eu agora aprendo que se eu deitei fora o que é velho, se eu sou um odre novo, que nome bonito que eu achei para nós, somos uns odres novos nas mãos de Jesus. Quando o Senhor colocar esse vinho novo em mim, o meu papel é o quê? Conservar. Não é destruir, não é cuidar erradamente, é conservar. Porquê que o Senhor Jesus tem estes dois comportamentos diferentes? Porquê que o Senhor Jesus nos diz em duas parábolas, porquê que numa Jesus diz para deitar fora e porquê que na outra Jesus diz para conservar? Porque a primeira parábola tem a ver do meu comportamento e da minha decisão. Portanto, o que é errado em mim, eu deito fora. O que vem de Deus não é errado, eu tenho que guardar. Tudo o que vem de Deus sobre as nossas vidas nunca é errado. Deus não erra, Deus não se engana, Deus não se atrapalha, Deus não se equivoca. Eu é que posso, às vezes, não gostar de algumas coisas. Eu não sei o vosso caso, mas já houve muitas vezes que eu estava a orar e as coisas que Deus me dizia eu não gostava. Porque punham em causa decisões minhas, punham em causa medos, receios meus, punham em causa, ou falavam-me de decisões que eu tinha que tomar e que me faziam sair da minha zona de conforto, e eu não gostava disso. Mas Deus estava errado? Não. Eu tive que fazer o quê? Tive que me ajustar para não perder aquilo que Deus tinha para mim. O padrão de Deus é que eu possa mudar para que eu possa conservar a sua unção, para que eu possa conservar esse vinho novo. Isto é o que Deus espera de nós. Isto é o que a Bíblia nos diz, que o Senhor nos ensina, que é a forma correta de eu ter a vida que o Senhor Jesus nos diz, uma vida
boa, uma vida de abundância. Então, se o padrão de Deus é que nós possamos conservar a sua unção, pergunta do $1.000.000 para o João. Para que é que serve a unção de Deus nas nossas vidas? Se calhar eu estou aqui a falar do vinho novo e da unção e não sei o quê, e alguns de nós estamos assim a pensar assim, se ainda fosse uma Coca-Cola fresca, está bem, agora um vinho, nem gosto de vinho. Não, a falar de unção de Deus. O vinho na Bíblia, quando se fala de vinho, normalmente está associado ao Espírito Santo, está associado a vinho e azeite, não é? Está associado a essas figuras simbólicas e, como tal, é aquilo que nós chamamos de unção. Para que é que serve a unção de Deus? A unção de Deus serve para que nós possamos cumprir um determinado propósito. Ou seja, quando o Senhor dá uma unção a alguém, é para que ela possa cumprir um determinado propósito, para que nós possamos fazer a sua obra. Senão Deus não dá. Posso fazer uma pergunta um bocadinho provocatória? Vocês sabem que eu gosto de provocar um bocadinho. Se nós não queremos fazer nada para Deus, a gente não precisa da unção dele para nada. Se eu quero continuar a fazer a minha vida como eu quero, quem se lembra da primeira novela que passou em Portugal? Que o país parava, eu também, para ver. Então, quando foi o último episódio, havia pessoas que não tinham televisão e iam para a rua ver nas lojas de eletrodomésticos. O último episódio foi a Gabriela, Cravo e Canela. Sabem qual era a frase favorita da Gabriela? Se um dia o Senhor nos desse autorização para reescrever a Bíblia, a gente colocava lá essa frase. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E agora posso fazer aqui uma brincadeira. Crente velho não é Gabriela. O crente velho é que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Jesus diz exatamente o oposto, que é, eu nasci da carne, mas tenho que nascer do Espírito para ser diferente. Jesus não quer que a gente... Por acaso não está aqui ninguém, Gabriela, ainda bem se não podia ficar ofendida, mas Jesus não está à espera que a gente sejamos crentes Gabriela, que não mudam. Jesus está à espera que a gente seja crente que no meio das suas dificuldades, das suas dores, vai avançando. Porque quando nós avançamos, nós estamos prontos para aquilo que Deus tem para nós, para o novo de Deus. Então, isto respondendo exatamente, se eu quero ser um crente Gabriela, não preciso da unção de Deus para nada. Rigorosamente para nada. Porque se eu não vou fazer nada para Deus, se eu não vou fazer nada para a sua obra, se eu não vou fazer nada na minha casa, se eu não quero mudar a minha vida, para que é que eu preciso da unção de Deus? Há outro, com certeza, que precisará mais. Por isso é que a Bíblia nos diz que os dons do Espírito são ativados ou dados conforme o Espírito Santo entende que é conveniente. Porque senão nós todos queríamos tudo. É aquele conceito da criança. A criança chega a um lugar qualquer que é tudo para ela. E às vezes nós, como crentes, temos um pouquinho essa visão. Mas vamos partir do pressuposto que todos nós queremos trabalhar na obra do Senhor. Amém? Então, o Senhor vai derramar a sua unção sobre as nossas vidas. Como é que nós conservamos essa unção? Que diz aqui no verso 38 que a unção de Deus é para conservar. Claro, andando em pureza, andando em santidade, fazendo cumprindo os princípios do Senhor. Se eu quiser resumir aquilo que o Senhor nos diz através destas duas parábolas, eu vou resumir isto em 3 pontos para nos facilitar o entendimento. Que é, eu tenho de cuidar da minha vida, não usar remendos, mudar a minha vida, primeiro ponto. Eu tenho de criar condições para eu ser um odre novo, pronto para que o Senhor possa derramar a sua unção sobre a minha vida. E terceiro ponto, que é o que nós estamos a falar agora, eu tenho que conservar esse vinho novo, essa unção na minha vida. Então, para nos facilitar a vida, ponto 1, como é que eu deixo de viver uma vida remendada? Lembram-se que a semana passada o Senhor nos falou da mulher de Ló? Lembram que o Senhor ministrou-nos sobre a mulher de Ló? Quando Sodoma e Gomorra estavam a ser destruídas, ela desobedeceu a uma ordem de Deus, olhou para trás e aconteceu o quê? Foi transformada numa estátua de sal. Então, como é que eu deixo de viver uma vida de remendos? Quando eu não olho mais para a minha vida passada, com curiosidade, com saudade, com vontade, ou quando ponho um pezinho para lá de vez em quando e depois volto para este lado. Quando eu ando a tentar viver nos 2 mundos, no meu mundo passado, no Egito, e depois venho para a Terra Prometida, quando eu ando neste vai e vem, eu não tenho a vida que o Senhor quer para mim. Quando eu sou como a mulher de Ló, que olho para o que é para trás, eu não consigo deixar o remendo para ter uma vida nova. Então, este é o primeiro ponto. Eu tenho que decidir mudar de vida. Eu tenho que dizer que o Senhor Jesus realmente é o Senhor da minha vida. Não é só na minha oração, não é só quando estamos a cantar Jesus, és o meu Senhor, não. Tem que ser o meu Senhor em tudo. Quando eu tomo uma decisão
no mundo, seja ela qual for, eu tenho que pensar, se fosse Jesus, fazia isto? Como é que Jesus se comportaria perante esta situação? O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Eu não estou a dizer que é fácil, mas se eu fizer isto, eu estou no caminho para que a minha vida não seja igual à da mulher de Ló, mas seja uma vida igual à de Abraão, que cumpria a palavra do Senhor e vivia aquilo que o Senhor tinha para ele. Segundo ponto, como é que eu me preparo para ser um odre novo? É só a gente ir ao YouTube e ver como é que a gente faz. Brincadeiras à parte. Como é que antigamente, eu desde criança, passava as minhas férias no campo, na aldeia, numa aldeia no norte, portanto eu via as pessoas do campo a trabalhar e a fazer coisas. Como é que se prepara um odre para ser novo? Ou se faz um novo, obviamente, com pele, com cor de animal, ou se não se tem, faz-se o quê? Põe-se em água, para limpar os restos que lá estão do vinho velho, das impurezas, e não só procura ganhar elasticidade. O couro hidrata com azeite, claro, depois, e ganha alguma elasticidade. Não fica novo, mas fica como novo, pronto para suportar o vinho. Ou seja, espiritualmente para nós, água, a Bíblia tipifica a água como o quê? Como a palavra. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo mergulhar na palavra de Deus. Para, à medida que eu vou lendo, à medida que eu vou ouvindo, à medida que eu vou sendo purificado pela palavra de Deus, eu possa estar pronto. Porque é a palavra de Deus que me vai limpar da impureza, que me vai limpar do pecado, que me vai limpar da religiosidade. E lembram-se que eu digo isso muito. Há uma diferença entre pecado e entre impureza. Pecado é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Amém? Simples, fácil. Roubar. A Bíblia diz: não roubarás. Roubar é pecado. Não devo roubar. Impureza é tudo aquilo que não está escrito na Bíblia, dizendo que é contra a vontade de Deus, mas que eu sei que é algo que me atrai para o mundo e que me afasta da presença de Deus. Portanto, tudo o que possa ser isso é impureza. Pergunta dos 10 milhões. Eu vou para o céu assim? Vou. A Bíblia não diz que ninguém. A Bíblia diz-nos que não se vai para o céu quem vive uma vida de pecado. Mas a impureza não me permite ter a vida da abundância que Jesus diz que eu tenho. Se eu vivo uma vida de impureza com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu faço, eu claramente não estou perto de Deus. Eu claramente não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Eu claramente não consigo buscar Deus como, eu ia dizer a coisa, mas como a pessoa mais importante da minha vida. Isso é impureza. Então é a palavra que me limpa, é a palavra que me purifica. Por isso eu tenho que fazer o quê? Ler a Bíblia, tenho que orar e, acima de tudo, um ponto muito importante, eu tenho que praticar a palavra. Se eu não praticar a palavra, se eu tiver a Bíblia aberta lá em casa, no Salmo 91, a ganhar teias de aranha, ácaros, os ácaros estão a ser evangelizados, é uma verdade, podem sempre dizer que é positivo, mas eles não precisam. Eu é que tenho que ser evangelizado diariamente. Mas se eu tenho a Bíblia aberta, mas essa Bíblia eu não a leio, ou eu leio-a, mas não coloco em prática o que lá está, eu estou-me a enganar a mim mesmo. Estou a cumprir um critério religioso, é a mesma coisa de ir ao domingo. Não, eu não falto um domingo na igreja. Eu não falto um domingo. A sério. Então, e depois na segunda-feira? Na segunda-feira eu vou para o carnaval. Na segunda-feira eu vou para ali e vou ao Pingo Doce e roubo as maçãs todas que eu posso. Não me serve de nada. Se o tema é, eu venho ao domingo para estar livre, para poder de segunda a sábado fazer o que eu quero, então não venhas ao domingo. Para teres ao menos uma vida boa 6 dias. Mais vale não vir e só vir de vez em quando. E nós temos que perceber isso, que às vezes criamos estes critérios religiosos em nós que não nos afastam do mundo, afastam-nos de Deus. A palavra de Deus só é eficaz na minha vida e na tua vida quando eu pratico essa palavra. Quando a Bíblia nos diz assim, os escribas estavam lá a tentar apanhar Jesus na curva e disseram: Jesus, mestre, tu que sabes muito e que andas a dizer muitas coisas, qual é o mandamento mais importante? Eles estavam a falar dos 10 mandamentos. E Jesus trocou-lhes as voltas, porque é Jesus. E diz assim, o mais importante são 2. Aí já os baralhou todos. Não é? O mais importante são 2. Porque para Jesus é de uma forma diferente. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti. Se eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não estou a viver a palavra. Tão simples quanto isto, tão básico quanto isto. Se eu não estou a olhar para o meu próximo, não estou a dizer que é uma pessoa que eu gosto de fazer parte do meu relacionamento. Posso não ter relacionamento com ela, mas tenho que a amar como Jesus me amou a mim sem ter relacionamento comigo. Se eu não cumpro isto, eu estou a ler a Bíblia, mas a Bíblia não está a mudar nada
no meu coração. Agora, se eu leio a Bíblia e eu pratico-a, a minha vida muda. É o conceito de o conhecimento, que é o que eu obtenho quando leio, gera o que na minha vida? Gera responsabilidade. Mas a revelação da palavra gera mudança. Enquanto a palavra não gerar mudança na minha vida, é porque eu não estou a vivê-la. E sabes que quando se trata de mudança, é um caminho que a gente tem que percorrer diariamente, é um caminho que às vezes é difícil, mas nós temos que percorrer. E por fim, mas não menos importante, que era este ponto da unção. Como é que eu conservo a unção? Agora podes perguntar assim. Deixa-me dizer de outra maneira. O que é que eu devo fazer para não perder a unção? E a Bíblia nos mostra isto no livro de Eclesiastes. Eu desafio-te a abrir comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Vamos ler o primeiro versículo deste livro do Antigo Testamento, que dizem os historiadores, a maioria dele foi escrito pelo rei Salomão. Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Porque o Senhor dá-nos todas as dicas na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Vamos ler um versículo que é um bocadinho complicado, mas a gente chega lá. Estamos todos lá? Então diz assim. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Amém? Eu sei que este versículo é um bocadinho complicado, mas é um versículo muito, muito, muito rico. Este versículo fala de um óleo que faz parte de um perfume que pode ficar inutilizado por causa das moscas mortas. Eu não sei se aqui alguém tem uma noção como é que se fazem os perfumes. Hoje em dia é tudo feito, obviamente, por computador e não se falha. Antigamente, os perfumes eram feitos com experiências, não é? De essências de flores, essências de plantas que eram agradáveis, ia-se juntando isso em algumas quantidades, sempre com um óleo, ok? Sempre com um óleo a ajudar. Depois, claro que há o fixador, que é o que é o mais caro, não é? O fixador é que faz com que um perfume dure 5 minutos, quando eu ponho, ou dure o dia inteiro. Porque há perfumes que custam uma fortuna e outros são muito baratos, que a gente pode tomar banho do perfume, dia 10 minutos, a gente até pode cheirar outra coisa qualquer que no perfume que a gente colocou. Deixa-me fazer aqui uma parte. Quando o Senhor Jesus nos diz para quando nós jejuarmos, o Senhor nos diz para nós ungirmos a nossa face. O Senhor está a falar exatamente de nós nos perfumarmos quando nós jejuamos. Não está a falar da gente pôr óleo, começar a buscar o óleo das batatas fritas e passar na cara. Não é isso. Está a falar da gente colocar um perfume para ficarmos mais agradáveis. Então, o perfume é composto de essências, de óleos, e este óleo, que fala aqui o unguento, nesta tradução, pelo menos a minha tradução diz unguento, outras dizem óleo, este óleo representa a nossa unção. É o que o Senhor nos está a dizer aqui através desta palavra do livro de Eclesiastes. Pergunta, como é que o óleo pode ficar estragado por causa das moscas? Naturalmente falando. Simples. Se as moscas caírem no óleo. Imagina que estás a preparar um perfume à moda antiga. Tens aqui um recipiente com óleo, tens aqui um recipiente com especiarias, canela, essas coisas todas dão cheirinhos bons. Não é? Tens aqui um recipiente com essências de plantas, tens o fixador. Se a mosca cair no óleo, estraga o óleo, porque o óleo já não está puro. Da mesma forma, se caísse na essência, também estragava. Pergunta ainda mais difícil. Esta é para o João. Pergunta de $1 milhão. Como é que as moscas podem cair no óleo? Se estiver destapado. Se não estiver protegido. Então, pensa assim. Se isto é muito importante e é caro, o óleo, o fixador, as essências, as especiarias, eu, enquanto estou a fazer, devo proteger aquilo para que não aconteça nada, para que não caia uma mosca, para que não caia um bicho, para que não caia alguma coisa e possa estragar. Como é que eu não conservo a unção na minha vida? Se eu não estiver protegido. Não é destapado, embora eu não tenha cabelo para tapar. Se eu não proteger a unção na minha vida, como não protegi ali o recipiente do óleo, algo pode vir e sujar a unção que o Senhor colocou na minha vida. É a tal impureza que pode sujar e pode trazer esse mau odor. E até diz, no versículo, até diz como é que se suja. Através da estultícia, que é, em linguagem corrente, burrice,
através da falta de sabedoria e através da falta de honra. Honra com Jesus, acima de tudo, como é óbvio. Agora, estes são os meus comportamentos que podem conservar a unção que Deus coloca na minha vida, ou podem estragar a unção completamente. E eu sei que na vossa cabeça, se calhar, na cabeça de alguns, pode estar a pensar alguma coisa sobre aquelas pessoas que muitos de nós já conhecemos um dia como homens e mulheres muito conhecidos, que viviam debaixo de uma unção de Deus e faziam milagres, prodígios e maravilhas, e que hoje nós sabemos que têm uma vida completamente fora e continuam a fazer algumas dessas coisas. Sem entrar em grandes detalhes, deixa-me dizer que o diabo consegue copiar muita coisa que Deus nos faz. Essa é uma das razões para que muitas pessoas que hoje têm vidas completamente erradas ainda continuam a fazer algumas coisas. A outra razão é uma razão teológica. É porque ainda estão a ser úteis ao reino de Deus, mesmo com o problema que têm. E cada pessoa que é salva, cada pessoa que é curada, cada pessoa que é conquistada para o reino de Deus, mesmo por uma pessoa que está em pecado, é uma alma que se ganhou, é uma vida que se curou, é alguém que não se perdeu. Porque os desígnios de Deus são difíceis muitas vezes de nós entendermos. É o que se chama, Ele está a fazer errado, mas está a fazer com que o bem de Deus possa alcançar outras pessoas. Nós já falámos isso várias vezes. O diabo pode tentar muita coisa, mas no fundo, tudo o que ele tenta, Deus vira e serve para o nosso bem, para que o propósito de Deus se cumpra. Amém? Vamos ficar de pé para terminarmos. Estamos quase a terminar. Então nós percebemos a importância de nós guardarmos essa unção em nós. Nós percebemos a importância de nós conservarmos a unção, de nós não nos desprotegermos, de nós não ficarmos disponíveis para o que o mundo tem para nós. O Senhor, a semana passada, como eu disse, falou-nos sobre não olharmos para trás, não vivermos do passado. E hoje o que o Senhor nos está a dizer é uma proposta diferente. É preparar-nos para receber algo novo. O Senhor nos está a dizer hoje semana passada, nós aprendemos que eu não devo olhar para o Egito. O que é que o Egito simboliza? O Egito espiritual, não estou a falar obviamente do país do Egito. O que é que o Egito espiritual simboliza? Simboliza a escravidão. Simboliza a minha ausência de liberdade. Eu hoje qualquer um de nós pode dizer assim, epá, não me interessa nada a pregação que o pastor teve a dizer, eu faço a vida que eu quero. Hoje a gente tem essa liberdade. Quando éramos escravos do Egito, a gente não tinha. A gente vivia no vício que tínhamos, a gente vivia no pecado, não tínhamos essa liberdade. Achávamos que éramos donos da nossa vida, mas não éramos. Há pouquinho soube uma notícia de um rapaz jovem que eu conheço, não vejo há uns anos, sei lá, uns 4 anos ou 5, que não tem 30 anos, que no domingo esteve na sua igreja a tocar e a cantar, e que na segunda acordou sem conhecer a mulher e o filho. Isto acontece. Eu não vos consigo dizer se a vida dele é uma vida exemplar, nem é isso que está em causa. O que está em causa é que nenhum de nós pode dizer que amanhã algo que nós não controlamos e que não fazemos a menor ideia pode chegar à nossa porta. Nós não sabemos isso. E a verdade é que passou uma semana e até ontem ele não tinha conhecido a mulher e o filho. E as baterias de exames continuam a ser feitas e não chegou lá. Isto para nos dizer o quê? Hoje nós podemos decidir fazer A ou não fazer o A e continuar na mesma. Quando éramos escravos do Egito, para onde a mulher de Ló olhou, nós não tínhamos escolha. Achávamos que tínhamos, mas não tínhamos. Vivíamos ali naquele emaranhado. E hoje o Senhor está-nos a dizer, não penses mais no passado e fica pronto para receber uma unção nova. Fica pronto para receber e manter. Se o Senhor permitir, para a semana, vamos continuar a falar de unção. Vamos falar de Elias, vamos falar de Eliseu. O Senhor tem estado já a falar comigo sobre isso. Não me perguntem o quê, mas que eu não sei. Elias é um dos maiores vultos da história da Igreja, não é? Ou do Antigo Testamento, pelo menos. E eu sei que o Senhor quer falar sobre algo, unção connosco de uma forma clara. Porquê? Nós estamos a viver o ano do despertamento. Amém. O Senhor deu-nos uma palavra que o ano de 2024 era o ano para nós despertarmos. Quem é que desperta tanto já acordado?
Ninguém. A gente desperta quando toca o despertador, por isso é que ele se chama despertador. Era bom que inventassem um dormidor, que a gente também o ligava e adormecia logo naquela hora. Era fantástico. A gente ligava várias vezes durante o dia. Isso era um problema, por isso é que ninguém inventou o dormidor. Mas o despertador é porquê? Porque a gente está a dormir e tem que ser despertado. Então porquê é que Deus nos deu uma palavra no início do ano ou no final do ano, que este é o ano do despertamento? Porque nós não podemos continuar a dormir. Não levem mal o que eu estou a dizer que nós estamos a dormir, mas quando nós decidimos continuar com uma vida velha, quando eu não luto contra os meus medos e os meus receios e não avanço para o novo de Deus, eu não estou desperto. É impossível eu estar desperto e eu não escolher Jesus. Qualquer um de vocês pode vir aqui ter comigo no final e dizer assim: pastor, tu não fazes ideia da situação da minha vida. E eu não sei a situação da tua vida. Tu não fazes ideia como eu todas as noites me deito a chorar e acordo a pensar. E não estou a diminuir de forma nenhuma o valor. Se vocês soubessem a dificuldade que eu tive hoje de manhã para vir para cá, dificuldade familiar que foi para estar aqui na igreja, nem vos digo, mas o Senhor ajudou-nos e nós estamos aqui. A questão aqui não é a dificuldade, a questão é Jesus ajuda-nos na dificuldade. Qualquer um pode vir aqui ter comigo no final e dizer assim: pastor, eu não sou capaz por isto, por isto e por isto. Eu só te vou dizer assim: queres que eu possa contribuir de alguma forma com a minha humilde vida para que isso possa mudar? Eu contribuo. Mas o que nós não devemos, podemos, o que nós não devemos é esconder-nos atrás da dificuldade que nós temos, do problema que nós estamos a viver, até da situação de vida às vezes que é tão complicada e que a gente não sabe como é que vai avançar, e perdemos o que Deus tem para nós. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com espiritualidade. Alguém sabe como é que se come um elefante? Come-se às fatias, porque inteiro ninguém consegue. E os problemas, por maiores que sejam, a gente vai fatiar cada um dos problemas. E Jesus vai nos ajudar a fatiar e a resolver cada um. O problema pode ser imenso, mas aquilo é tão grande. Jesus traz aí a faca elétrica. E Jesus traz uma faca espiritual. A Bíblia nos diz que o Senhor tem uma espada de 2 gumes que penetra na alma e no espírito, junto à medula. E com isso, Ele tira o que não é certo. Então, Jesus tem essa arma para nos poder ajudar. Vou brincar com a história da faca elétrica, obviamente. Mas Jesus tem uma arma que se chama Espírito Santo, que nos ajuda a fatiar os problemas e a resolver um por um. E Jesus vai resolver todos? Não sei. Mas sei que Jesus é o único que nos pode ajudar a resolver aquilo que nos impede de chegar para perto dele. E o que o Senhor hoje nos está a dizer é: nós temos que conservar essa unção, que o Senhor quer derramar essa unção sobre nós. Vocês sabem que eu não tenho... Há coisas que eu não tenho o hábito de fazer porque o Senhor disse-nos sempre para não fazer. Uma é: nós não pedimos dinheiro. Se calhar há uma exceção ou outra, mas foi como um ato profético, não foi? E acho que quem queria colocar um centavo podia colocar. Nós não fazemos isso, porque a Bíblia não nos ensina isso. E outra coisa é: não usamos artifícios de marketing para que as pessoas possam vir à igreja. Mas o que eu sinto que devo dizer é que se tu queres realmente preparar-te para poder receber uma unção nova e perceber mais sobre isso, vem no domingo ver o que o Senhor tem para nós sobre Elias e Elisa, que eu não sei o que é. Mas sei que quando comecei a preparar, na madrugada de sexta-feira, esta ministração, o Senhor falou muito forte, que é próximo. E vocês sabem que eu digo sempre isso. Se vocês forem ver cronologicamente as palavras, cada uma vai deixando uma coisinha para a outra, e eu não faço a menor ideia sobre isso. A gente não faz a menor ideia. Portanto, alguma coisa o Senhor vai fazer no próximo domingo, eu não faço ideia o que é. Mas organiza a tua vida para não perder aquilo que Deus tem para ti. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Se estás a dormir de manhã, quando tens que ir trabalhar ou para a escola, ou o que é que seja, se estás a dormir, se não despertares, o que é que acontece? Vais perder alguma coisa. Se eu estou a dormir espiritual, ou não, claro, vais ganhar sono, e aí uns sorrisos, vais ganhar uma manhã de sono, uma tarde de sono, se calhar a seguir vais ganhar um copo de água na cabeça ou qualquer coisa para acordar também. Mas eu vou perder alguma coisa. Posso perder um emprego, posso perder um exame, posso perder um teste, o autocarro já perdi de certeza, posso perder muita coisa. Então, se o Senhor nos está a dizer para despertarmos, a opção é nossa. Podemos continuar a dormir naquela
letargia espiritual, ou podemos tomar a decisão de, não, eu não sei bem como é que é, eu até costumo acordar de mau humor, eu acordo bem disposto, eu até costumo acordar de mau humor, mas eu vou correr o risco de acordar para aquilo que o Senhor tem para mim. Então o meu desafio hoje é: desperta, posiciona-te. E se não queres viver mais a mesma vida de crente normal, mas queres tomar essa decisão de viver como crente espiritual, o meu desafio é exatamente esse: posiciona-te. Amém. Podemos fechar os nossos olhos para orarmos. Senhor Espírito Santo, nós entregamos este tempo nas Tuas mãos. Nós nos colocamos, Senhor, completamente ao Teu dispor, porque Tu és o único, Tu és o autor da vida, Tu és aquele que nos dá vida, Tu és aquele que nos traz sabedoria, Tu és aquele que nos traz capacitação. E hoje o que nós te dizemos, Senhor, é que nós não conseguimos mais continuar a viver desta forma. Nós não conseguimos mais sermos estes homens e estas mulheres que vivemos uma vida inconsequente, uma vida onde não vemos continuidade, uma vida onde não estamos a construir nada no Teu reino. Eu oro, Senhor, para que hoje nós possamos ter entendido a importância de deixar a roupa velha lá atrás. Eu oro, Senhor, para que hoje a gente possa ter entendido a importância que o homem velho e a mulher velha devem ficar na água do batismo, onde nós fomos batizados um dia, e não mais trazê-lo à vida, não mais pensarmos como a mulher de Ló no nosso passado. Eu oro, Senhor, para nós podermos hoje tomar essa decisão de nos posicionarmos, sermos purificados pela Tua palavra, como esse odre que precisa de ser cheio desse vinho novo. Meu Deus, mas nós não somos capazes, Senhor. Sozinhos nenhum de nós é capaz, sozinhos nenhum de nós tem a coragem, sozinhos nenhum de nós tem a força, e eu coloco a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Senhor, eu sei que alguns de nós estamos a ser completamente apertados, prensados pelas dificuldades do mundo, mas o Senhor Jesus nos lembrou que Ele foi à prensa, que foi o Getsemane, e Ele tomou as decisões certas. E eu oro, Senhor, para que Tu nos possas ajudar a tomar as decisões certas, que não haja grilhões que nos prendam, Senhor, que não haja escravidão ainda que nos possa prender, mas que possamos ser livres para enfrentar esta decisão contigo, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor Jesus. Vem nos libertar ainda dessas amarras que nos escondem, que nos mantêm na sombra. Traz-nos para a Tua luz, Senhor. Traz-nos para a Tua presença, onde cada vez mais nós podemos ser alguém, sermos homens e mulheres que no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas lutas, nós conseguimos alcançar o que o Senhor tem para nós.